Neste vídeo, vamos iniciar o nosso estudo sobre máquinas de estados finitos. Ao longo desse módulo, nós vamos iniciar vendo alguns exemplos. Posteriormente, vamos definir os autômatos finitos determinísticos. Posteriormente, autômatos finitos não determinísticos. E então, linguagens regulares, vendo propriedades, sobretudo o lema do bombeamento. Vamos iniciar com um pequeno problema do leão, o coelho e o repolho. Suponha que um homem, um leão e um coelho e um repolho devem atravessar um rio usando uma canoa. Porém, há uma determinada restrição. O homem deve transportar no máximo um dos três de cada vez de uma margem a outra. Ou seja, a canoa só vai caber o homem mais um elemento. Ou seja, o homem ou o leão, o homem e o leão, o homem e o coelho ou o homem e o repolho. Além disso, há um conflito. O leão não pode ficar na mesma margem que o coelho sem a presença do homem. Caso contrário, o leão vai devorar o coelho. E o coelho, por sua vez, não pode ficar com o repolho sem a presença do homem, senão o coelho vai comer o repolho. E o problema consiste em determinar se é possível fazer a travessia. Vamos tentar modelar esse problema. Na fase de modelagem, o professor Newton, inclusive no seu próprio livro, ele sugere as seguintes fases. Na primeira fase, nós vamos pensar nas informações relevantes que são identificadas, e ele chama esse processo de abstração. E na segunda fase, as informações relevantes elas são estruturadas, representadas, de forma a facilitar a solução. E menos informações vai propiciar uma solução mais fácil ou eficiente. Pense em um problema extremamente complexo. Então, quanto menos informação, menos restrições, requisitos você considerar, mais fácil vai ser a solução daquele problema. Exemplo, pense, por exemplo, a tarefa de construir um carrinho de rolimã e a tarefa de construir um avião. Então, talvez isso sirva como um exemplo. Vamos iniciar a modelagem desse pequeno problema de quebra-cabeça. Então, nós temos informações relevantes abstraídas. Em primeiro lugar, em um dado instante, nós devemos saber em que margem do rio estão o homem, o coelho, o leão e o repolho. E também a sequência de movimentações entre as margens que propiciou aquela situação indicada em A. Por exemplo, suponha uma sequência em que o homem ele leva o repolho e depois ele volta só. Então, claramente, houve dois movimentos e há também a configuração, onde do lado esquerdo, depois desses dois passos, nós teríamos o homem, o leão e o coelho, e do outro lado, o repolho. Lembrando que esse cenário é um cenário inválido, pois quando o homem leva apenas o repolho, o leão vai ficar sozinho com o coelho e vai ser uma violação. Em outras palavras, game over. O jogo vai acabar. E quais informações nós vamos representar? No tópico A, vamos representar um conjunto A, que na verdade vai ser um subconjunto do conjunto que contém o homem, leão, coelho e repolho. E esse conjunto A vai representar que os elementos em A estão na margem esquerda, enquanto a diferença, ou seja, o conjunto formado por homem, leão, coelho, repolho menos A, tudo que está na margem direita. Por exemplo, no cenário inicial desse jogo, A vai ser igual ao conjunto HLCR. Porém, por exemplo, se o homem ele se dirige levando o coelho, então, depois dessa primeira transição, nós teríamos em A leão, repolho, e do lado direito nós teríamos o homem e o coelho. E uma outra informação, justamente uma palavra formada pelo símbolo A0, A1, A2 até a N, em que cada AI pode ser sozinho, leão, coelho ou repolho, que vai representar a sequência de movimentos até o momento. Por exemplo, suponha que na primeira transição o homem levou o coelho.
e logo em seguida o homem voltou sozinho. Então, essa sequência de transições, de movimentos, vai ser igual a S de sozinho, seguida de, C de coelho, seguida de S de sozinho. Então, vamos começar a representar o nosso problema, o nosso modelo de solução. Então, nós vamos ter o conceito de estado, que vai ser uma fotografia da realidade. E também teremos uma transição, que vai levar de um estado para outro, ou seja, de uma configuração do sistema para outra configuração. E essa transição vai ser provocada por uma ação. E essa ação, no cenário que nós estamos tratando, é justamente a ação do homem se mover, levando ou não uma das outras três entidades consigo na canoa. E a solução é justamente a sequência de ações que levam do estado inicial, onde tem o homem, o leão, o coelho, o repolho do lado esquerdo, a um estado final, que justamente ninguém está do lado esquerdo, ou seja, o conjunto A vai ser igual ao conjunto vazio. Então, para o problema de quebra-cabeças, nós teríamos o estado, vai ser um subconjunto do conjunto HLCR, e o nosso estado inicial é o estado que apresenta a configuração onde todos os elementos estão na margem esquerda. Já o estado final nos diz que nenhuma entidade está no lado esquerdo do rio. E temos também transição, que vai ser provocada por uma das ações. O homem e só, representado pela letra S, o homem levar o leão, representado pela letra L, o homem levar o coelho, representado pela letra C, ou o homem levar o repolho, representado pela letra R. E o que é uma solução? É justamente uma palavra no alfabeto. Exemplo, do alfabeto SLCR. Vamos começar a rabiscar uma solução para esse problema. Então vamos pensar. Nós estamos aqui no cenário inicial, onde tem o homem, o leão, o coelho e o repolho. Então esse é justamente o nosso estado inicial. Então, como ele é o estado inicial, eu vou colocar uma setinha. Então vamos começar a pensar. O que ocorre se o homem ele levar o coelho? Então, se ele levar o coelho, nós teremos uma transição. Então, aqui C vai indicar que o homem fez um movimento levando o coelho. Nós vamos chegar a uma configuração onde do lado esquerdo do rio vai ter apenas o leão e o repolho. Bem, faço uma pergunta. E o que ocorre se nesse estado, nessa configuração, onde o homem está com o coelho do lado direito do rio, o homem voltar com o coelho? Então, repare que vamos então retornar para essa configuração, onde todo mundo volta a estar no lado esquerdo do rio. Vamos agora pensar se nessa configuração o homem volta sozinho. Então, se ele voltar sozinho, nós teremos uma configuração do tipo o homem, o leão e o repolho. Bem, e a partir daqui, o que acontece, por exemplo, se o homem voltar sozinho? Então, vai ficar na margem esquerda do rio apenas o leão e o repolho, mas esse estado já está representado aqui. Então, sozinho volta para esse estado. E o que acontece se o homem, nesse estado, ele caminhar com o leão? Então, se ele caminhar com o leão, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai restar apenas o repolho no lado esquerdo do rio. E então, sabendo que do lado direito do rio encontra-se o homem, o leão, o repolho, o homem ele deve então levar o coelho com ele. Então,
Ao levar o coelho com ele, ele vai ficar no estado onde há o homem, o coelho e o repolho. E a partir daqui, o homem ele pode levar justamente o repolho com ele. E então, do lado esquerdo do rio, vai figurar apenas o coelho. Então, a partir daí, veja que no lado direito do rio está apenas o homem, o leão e o repolho. Então, ele pode justamente voltar sozinho. E ao voltar sozinho, figurará o homem e o coelho no lado esquerdo do rio. E então o homem pode agora levar o coelho com ele. Então aqui teríamos vazio, indicando justamente que todas as entidades foram levadas para o lado direito do rio. Então, olha que interessante. Então, a partir do estado inicial, onde havia o homem, o leão, o coelho e o repolho, por uma sequência de ações, nós chegamos a uma configuração onde todas as entidades foram transportadas para o lado direito do rio. Então, se nós seguirmos essas transições, então uma transição possível para resolver o problema seria C, S, L, C, R, SC. Então vamos recapitular. Então daqui, coelho, sozinho, leão, coelho, repolho, sozinho, coelho. Então, chegando a partir do estado de configuração inicial, nós chegamos ao estado final. Mas essa seria a única solução possível? Antes de prosseguir, peço que pause esse vídeo e tente responder essa pergunta. Bem, respondendo a pergunta, claramente não. Então, por exemplo, o homem ele poderia ineficientemente levar o coelho, voltar com o coelho, levar o coelho, voltar com o coelho, levar o coelho, e aí sozinho, leão, coelho, repolho, sozinho e coelho. Então veja que essa também seria uma solução válida, porém extremamente ineficiente. Outro tipo de solução também, ele poderia levar o coelho, ir sozinho, voltar sozinho, ir sozinho, leão, coelho, repolho, sozinho, coelho. Então aqui nós podemos ver que há infinitas soluções, justamente porque por conta da existência desses ciclos. Então olha que interessante, nós podemos ficar ciclando desse estado para esse volto, desse estado para esse volto, ou até mesmo deixo para esse, volto, volto, avanço, avanço, volto, volto. Então há infinitas possibilidades. Então não é possível nós criarmos um programa que vai conter todas as possibilidades. Então nós precisamos de um objeto matemático que justamente vai modelar todas essas possibilidades e vai determinar quais palavras dentro do alfabeto que é formado por sigma estrela, onde sigma é igual a sozinho, coelho, sozinho, leão, repolho. E vale ressaltar também que esse diagrama não contempla todas as possibilidades. Por exemplo, a partir daqui, o homem levou o coelho, voltou sozinho. Ele se defronta com duas possibilidades, levar o leão ou levar o coelho. Então aqui nós poderíamos muito bem levar o coelho. E ao levar o coelho, nós vamos ficar no estado onde só consta o leão. E então, no outro lado da margem vai estar o homem, o coelho e o repolho. E então, o homem ele deve levar o coelho. E ao levar o coelho, vai estar na outra parte da margem o homem, o leão
o leão. o- Desculpa, o repolho. Aqui eu errei. Aqui é o repolho. Então, ele leva o repolho. Então, aqui vai ficar só o leão. E aqui, justamente, ele vai levar o coelho. E, a partir daqui, ele vai poder levar o leão. Então, essa também é uma outra possibilidade. Por exemplo, ele pode... Uma solução válida. Coelho, sozinho, repolho, coelho, leão, coelho, sozinho, repolho, coelho, leão, sozinho, coelho. Então, essa é uma outra possibilidade. Bem, então, dada essa introdução, nós podemos representar o espaço de estados e transições por meio de um grafo, como nós vimos, onde o estado ele vai ser um vértice do grafo e ele vai ter um estado inicial, ressaltado por uma seta que o aponta. Então, aqui nós colocamos essa seta para indicar que esse estado é o estado inicial. E também temos o estado final, que ele vai ser representado por uma oval dupla. Como assim? Esse é um estado de acerto, onde nós finalizamos. Então, vamos ter ele representado com dois círculos. E temos uma transição de um estado E para E' provocada por uma ação. E então, vai ter um rótulo, justamente desse estado para esse ao rótulo C. E assim sucessivamente. Então, aqui está um diagrama que é muito próximo, praticamente idêntico, àquele que nós fizemos até então. Porém, esse diagrama ele não contém algumas soluções, transições inválidas. Por exemplo, se nessa configuração inicial o homem ele decidir caminhar sozinho, nós vamos ficar em um estado justamente de erro, pois justamente o leão vai ficar sozinho com o coelho vai ficar sozinho com o repolho. Então aqui nós teríamos um estado de erro, que é um estado onde, uma vez alcançado, não há mais condição de chegar, de sair. Então aqui também nós temos algum podemos pensar em algum outro estado. Aqui nós temos o leão e o repolho, aqui nós temos o homem, o leão e o repolho, o homem, o coelho e o repolho. Então aqui, por exemplo, nesse estado, se do lado esquerdo nós temos o homem, o coelho e o repolho. Então, se o homem ele decidir transitar sozinho, então claramente o coelho vai comer o repolho. Então nós teríamos um estado de erro, que é como se fosse uma falha no sistema, um game over. Da mesma forma aqui, se o homem decidir caminhar sozinho, nós teríamos um estado de erro, pois violamos uma regra do sistema, pois o leão ficaria sozinho com o coelho e então o comeria. Dessa forma, eu já introduzo para vocês a existência de um estado de erro que, uma vez alcançado, é como se o sistema morresse, onde não pudesse mais como se recuperar. Bem, no próximo vídeo nós vamos começar a entender a ideia de computação. Muito obrigado!